Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio desta terça-feira, dia 14 de setembro de 2021. Estamos na 24ª semana do Tempo Comum. A cor litúrgica vai ser a vermelha, porque hoje é o dia da exaltação da Santa Cruz. Antes de iniciarmos a liturgia da palavra, porque ontem eu gravei, não é que eu realmente tinha acabado de acordar, por isso que eu tô com aquela voz de sono, meio fanha, tudo. Foi só 8 minutos de áudio, então provavelmente você não deve ter prestado atenção e tudo, mas eu fiz a leitura da continuação do parágrafo do Catecismo da Igreja Católica, beleza? Hoje eu também vou estar falando, lendo um outro parágrafo do Catecismo da Igreja Católica. E antes de dar início, então, à liturgia, tem que te passar para vocês uma notícia muito estranha que eu li, depois eu fui pesquisar, realmente está no meio jornalístico secular, que causa até constrangimento e polêmica mesmo nesse meio, que me dirá no meio católico. Então é assim. Bom, eu vou parar de ficar falando aquelas notícias ruins, sanguinolentas, sabe? Sangue na tela, aquelas coisas realmente melhor deixa. Porque a violência contra a mulher, violência contra o jovem, contra o que se diz minoria, né? Porque é negro, porque é jovem, porque está envolvido com o tráfico de drogas, isso tem sido muito recorrente. E isso é uma obrigação da gente também dar uma rezada aí por essas intenções, pela conversão de todos os envolvidos e pelas almas que falecem e as mães e pais que sofrem com a perda dos seus filhos. Então, esse tipo de assunto está muito recorrente. E eu não ia falar de nada muito polêmico, das polemicosas, porque aí eu também entro numa pira louca, assim, tipo, surto junto, né? Mas a notícia é muito grave, gente. Então, assim, se aconteceu com esta pessoa, pode acontecer também no nosso meio comum, tá? Na nossa paróquia e tudo, na nossa diocese. Então eu vou começar assim. Primeiro, a notícia eu vi num canal católico, tá? Não vou também indicar para não dar problema, porque depois me decepciono com o administrador da página e tudo, não dá certo. Mas eu vi primeiro num perfil do Instagram e eu fui pesquisar a fundo. Porque às vezes pode ser fake news ou alguma coisa forçada, né? Aí eu fui ver, eu estou aqui no site Monet, tá? O site Monet, acho que ele é da Globo, é uma revista do grupo, né? Do Grupo Globo, se não me engano. Então, mas é uma revista assim, meio chique, fala sobre vinhos e tal. Eu resolvi colocar a partir desse artigo, depois eu li tudo, descobri que a fonte principal foi pela BBC, tá? Então é outra fonte de notícias confiável e eu vou ler para vocês a gravidade do artigo. Bispo larga a Igreja Católica após se apaixonar por escritora de livros pornográficos e satânicos. O ex-bispo Xavier Novel era visto como religioso conservador com experiência em exorcismo e defensor de terapias de reorientação sexual para homossexuais. Um bispo espanhol largou a Igreja Católica após se apaixonar por uma escritora. A saída dele de suas funções religiosas foi noticiada pelo site do grupo britânico de mídia BBC. Segundo o site espanhol Extradigital, que deve ser do que a gente chama de jornalismo marrom, né? O Papa Francisco aceitou a renúncia de Novel e já assinou o documento liberando o agora ex-padre de suas funções. Aí tem o nome da criatura, né? Mas eu não vou falar para vocês não procurarem nada dessa escritora, porque no final assim, eu já dei o nome do ex-bispo, então vocês vão acabar fuçando e acabar descobrindo. Mas eu sugiro que não procure mais a fundo. A minha sugestão é orar pela conversão dos dois. Então, esse relacionamento parece história de cinema. E o que chama atenção é o histórico do agora ex-padre e ex-bispo. Ele se tornou o bispo mais jovem da história da Espanha quando chegou ao cargo em 2010, aos 41 anos. Hoje, aos 52, ele sempre foi visto como religioso extremamente conservador, tendo experiências com exorcismo e sendo defensor enfático de terapias de reorientação sexual para homossexuais. Diz ele: me apaixonei e queria fazer as coisas de forma apropriada.
No documento entregue pelo ex-bispo, as autoridades católicas, ele atribui sua renúncia a razões estritamente pessoais em conformidade com as leis do Código Canônico. A imprensa internacional relata que Novel está em busca de emprego em Barcelona como especialista em plantio e agricultura. Aí fala um pouco da escritora Mucholoca. Tá, essa parte até não, aí acabou, tá? Essa parte da revista Monet digital. Agora eu vou ter que entrar aqui no meu perfil no Instagram, porque o que foi colocado nesse perfil, né, o post, é mais interessante, porque aí é o nosso foco. Então, assim, gente, não procure nada a respeito dessa escritura. Não vale a pena, não leia os livros dela, não é para boicotar nem fazer hater, não é isso. Reze muito, não procure saber mesmo quem é ela, porque é livro erótico, pornográfico e satânico. Fora que diz que ela é psicóloga, mas ela diz que no enredo dos livros acontece muitos casos assim de sadismo. Sabe o que é sadismo, né? Marquês de Sade, vem de Marquês de Sade. Não é sadomasoquismo. Sadomasoquismo é duas coisas. Um é voltado para o Marquês de Sade e o tal do masox que gosta de levar paulada, digamos assim. O sadismo, é a pessoa que sente prazer em ver o sofrimento alheio. Isso é uma doença, né? As duas coisas são doenças. Então não procure saber dessa mulher. Tá? Segundo o post, então, no Instagram, o ex-bispo praticava exorcismo na diocese de Solsona desde 2015 e acabou conhecendo a dita cuja da escritura. Segundo o jornal especializado em religião Germinans, está comprovado que a relação entre os dois começou com a questão do exorcismo e do satanismo, e de acordo com depoimentos colhidos pela imprensa com diversos sacerdotes, o caso de Novel não é típico de uma ruptura do celibato por se apaixonar, mas sim por uma suposta infestação por possessão demoníaca, dada a sua alta responsabilidade e o próprio perfil de Cabalol. Quer dizer, do Cabaló, acho que é o outro nome dele. O próprio perfil do ex-bispo, digamos assim. Então, resumindo, o ex-bispo teria sido possuído pelo maligno e teria que ser exorcizado para que seja possível libertá-lo das garras de Satanás. Então, assim, informações do jornal Sol de Portugal, BBC e Diário de Notícias POR. Então, o que me chamou a atenção, tá? E aí vem a questão de orar muito, rezar muito, né? Pelos sacerdotes, não ficar falando... Assim, raiva eu já passei, não vou mentir pra vocês, tá? Raiva eu já passei. Agora, a gente não pode ficar circulando no toco podre da raiva, no meu caso, né? Entendeu? Agora eu vou deixar de ir no local onde eu faço novena porque o padre me distratou e eu fiquei furiosa. Não, né? Então uma coisa, então cura, né? Enfim, dá o distanciamento, ainda bem que teve coronavírus e tal. Em parte foi bom, porque deu realmente um distanciamento e agora retomando as atividades, né? Mas não significa também que eu vá ser jogando praga para a pessoa. Bom, o que acontece nessa situação? Por isso que me chamou a atenção e eu peço, vamos rezar pelos nossos sacerdotes. Algumas dioceses possuem seu padre exorcista, tá? Padre ou até bispo exorcista. Esse caso é grave porque, primeiro, ele é um jovem bispo. É difícil você encontrar um bispo com 52 anos de idade, geralmente passa um pouco dessa fase, dessa idade. Segundo, ele era empenhado, ele tinha uma missão dentro da Igreja Católica, lá na diocese dele, arquidiocese, enfim. E ele foi retirado de suas funções. Aí eu fiquei pensando, né? Gente, uma coisa é o padre acabar entrando em crise vocacional, isso são palavras minhas, tá? Entra em crise vocacional, aí encontra uma pessoa. Não é o destino, às vezes realmente é coisa do capeta tentador mesmo. Sabe, a vida tem duas vias que são mostradas e a gente precisa escolher uma.
E sempre vai ter aquela que parece a maçã do amor, linda, maravilhosa, mas vai comer a maçã tá verde. É uma droga aquela maçã do amor. Sabe a maçã do amor, né? Aquela toda cristalizada, bonita, vermelha. Cheia de corante vermelho. Então, eu conheço ex-padres que depois se tornaram professores da rede estadual aqui do Paraná, professores de história, filosofia, até porque eles podem dar aula. Se já são formados em filosofia, podem dar aula de filosofia, mas pode dar aula de geografia, de história, enfim, é uma bagunça total. E são pessoas que fizeram filhos e tudo, né? Então, é uma situação que existe. Não é legal porque, poxa, o padre abandonou uma diocese, uma paróquia, um território paroquial, mas entrou em crise vocacional, às vezes se apaixonou mesmo por uma pessoa, o sonho dele era casar, entendeu? Agora, esse caso realmente é isso que você está pensando mesmo. Virou num caqui. O Saci veio e revirou toda a vida do coisa. Gente, ele não se. Primeiro, ele não teve uma crise vocacional, ele estava muito bem vocacionado. Segundo, acabou encontrando essa criatura das trevas, porque o tema que eles tratavam era em comum, mas com um direcionamento diferente. Ele estava exorcizando. A mulher parecia que estava infestada pelo capeta, né? Fora que diz que é psicóloga. Então, realmente, nesse post do Instagram da pessoa lá, eu acho que realmente houve uma situação de que esse ex-bispo, ex-padre, ex-exorcista, ele abriu as portas, sabe, para a tentação dominar ele. Porque a tentação acena, gente. A tentação, sabe, uma coisa que às vezes a gente tem que tentar entender. Eu vejo também muitos perfis, muita gente dentro da RCC, muita gente de grupo de oração, assim, que eu ouço ou que eu vejo nos perfis, não que eu participe, tá? Mas que eu vejo que tudo é coisa do capeta. Não, não é tudo. Se um dia chegar lá no juízo particular final, você vai culpar o capeta vai sair limpo, porque Deus é justo. O capeta só te acenou com a camisa do teu time, com aquele mulherão bonito parado na porta, com aquele homão bonito ali sorrindo para você, né? Com aquela Ferrari linda e maravilhosa dizendo você quer vir, mas você tem que vender tua alma pro capeta para vender umas drogas por aí, mostrar umas armas. Todo mundo tem seu ponto de queda, gente. Um joguinho, um aplicativo. Ah, entra aqui nesse time para ser ter uma profissão de gamer, que hoje em dia existe mesmo, profissão de gamer. Daqui a pouco vai entrar na Olimpíada. De verdade, porque se até o skate entrou, por que não o gamer? Gamer vai virar atleta. Né? Para mim é uma coisa inconcebível, mas a geração de menos de 30 anos aí já sabe o que é isso. Cadeira gamer e não sei o que, e às vezes até o Neymar vai acabar virando atleta de corrida de Fórmula 1 virtual. Porque isso existe. Às vezes vê os atletas aí de futebol, de não sei o que, estão lá, tchan, né? Com essas videogames de alta performance aí, online e tudo. Você não sabia? Só acompanhar lá o show do esporte da Band. Eu vi um negócio assim. Tem uns campeonatos de tipo Fórmula 1, em que você coloca o teu nominho, pega o carro e partiu, né? E o cara tá lá, ganhando as corridas virtual. E em tempo real, via internet, disputando lado a lado e com os carrinhos tipo Fórmula 1 de hoje. Não tô falando de Fórmula 1 do tempo do Senna, que já tá defasado. Isso também é uma tentação, porque aí você fica grudado no videogame, né? Lá na China diz que foi restrito esse negócio de videogame, né? Só pode ser 4 horas por dia e noite, porque tem gente perdendo a vida pelo joguinho. Nós chamamos joguinho, mas hoje em dia os jogos, como é que é? Eu nem sei quais são esses jogos aí, de tiro, de espadada, de RPG, tem uns negócios meio medonho, né? Tem uns que dão até labirintite, porque ele roda 360 graus, aí fica meio doidão, né? Entendeu? Então eu fiquei chocada com esse tipo de assunto. Teve um caso inverso, teve uma situação assim. Uma escritora, talvez não seja da sua geração, mas era da minha, chamada Anne Rice. Anne Rice, ela foi uma escritora, se não me engano, norte-americana, de língua inglesa, tá? Vamos colocar assim. Ela fez um sucesso enorme na década de 80 para 90. Saiu um filme, inclusive, que você vai saber qual que é o Entrevista com o Vampiro. Ela fez uma série
com os personagens vampiros dela, só que eu lembro que teve uma fase que ela começou a falar de Maria Madalena e Jesus Cristo, aquilo me deixou um pouco perturbado. E a internet não era assim tão comum, tava no auge assim dessas informações, deixa eu ver, quando começou a escrever esse tipo de livro? Eu vi em torno de 2010 esses livros da Anne Rice. Depois eu descobri que a Anne Rice se converteu. Que ótimo, porque ela falava dos vampiros com... É aquilo que o padre Gabriel Vilaverde diz a respeito do suicídio, que a gente não pode falar nas redes sociais mesmo e como jornalismo e tal. Tem que respeitar a pessoa. Porque você romantiza o suicídio. Os livros dessa Anne Rice eram um lado romântico do ser vampiro. Tanto é que no cinema chamaram dois bambambam, que é difícil fazer esse bate-bola entre dois grandes astros, né? Brad Pitt com Tom Cruise. E ainda o Tom Cruise ficou com o papel mais, digamos assim, do vampiro meio sem coração, porque o Brad Pitt fazia o vampiro com consciência, entendeu? Então é uma romantização, mas o vampiro é um ser das trevas, né, gente? Você não pode romantizar, achar aquilo lindo, maravilhoso. E a mesma coisa é isso que está acontecendo por aí. A romantização de você, por exemplo, quer ver, falando em filmes, aquele Malévola, quer dizer que a mãe má, a madrasta má, se torna aquela bruxa má, era uma bruxa, né? Nos contos aí, dos contos de fadas, né? Psicanálise explica. A Malévola do cinema com a Angelina Jolie, ela tem consciência, ela até tem bom coração. Ou então você fazer amizade com seres das trevas, fazer amizade com o próprio demônio, ser amiguinho. E muitos perfis no Instagram de pessoas seculares, cartunistas, atores, se eu conversasse com o demônio, eu acho que ia ser amiguinha dele, tomar uns goró e tal. Essas coisas, gente. Essa romantização do mal. Vamos ampliar isso que o padre Gabriel Vilaverde colocou, essa romantização do mal. É uma romantização, não é legal. E o que eu vejo aqui é um desvio total de tudo. Só que aí vem aquela dúvida. É lógico que a culpa não é 100% do demônio, da tentação, porque o demônio, ele é sedutor. Só que o sedutor, claro que vai atingir o plano sexual, né? Vai tal, mas quando se fala em seduzir uma pessoa, muitas vezes não vai redundar no plano sexual. Apesar que todo sedutor, ele te seduz por alguma coisa que faz, ou pela beleza, pela lábia, por isso, por aquilo, outro, né? E o próprio Deus, o próprio Jesus não é sedutor. Não, não é. Não vem que não tem, não. É só fazer estudo bíblico. O Senhor Jesus, em todas as leituras, ele fala a verdade. E por conta da verdade, ele perde até seguidores. A gente ouviu nos evangelhos anteriores. Então Jesus não age pela sedução. O que ele fala? Aquele a quem meu pai indicou, aí eu cheguei nele. É assim que Jesus faz. Então tem a decisão do próprio Pai Todo-Poderoso, Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele faz aquele indicativo tipo... Sabe aquela assinatura de... reconhecimento de firma? Tem uma setinha na pessoa. Aí o Deus Todo-Poderoso, ele faz uma setinha de reconhecimento de firma na pessoa. E aí Jesus vai, busca a pessoa, a alminha perdida, a ovelhinha negra, né, sujinha, dá banhinho e tudo. Aí cabe a ovelhinha saber se segue ou não segue. Tá, quer me chamar de mente doentia? Dane-se, né? Mas Deus me livre, gente. Você já pensou? Você tá na caminhada, acontece um perereco desse, apesar que eu já ouvi muitos casos, né, pessoas dentro da pastoral familiar, pastoral ministro de Eucaristia e tal, que acontece uns perereco medonho, chega até a separar. Por quê? Porque estavam levando uma vida de santidade, e aí o que o endemoniado, o espírito maligno, as forças do mal, o que elas fazem? Ele vem para destruir, matar e roubar. Não é uma coisa só. Ele é pior que um tsunami misturado com um tornado e misturado com um terremoto, maremoto, né? É tudo junto ao mesmo tempo. Ou vira uma bagunça, um bagaço. Certo. Então, eu não queria estar trazendo esse tipo de coisa bem no dia da exaltação da Santa Cruz, mas hoje é o momento da gente estar meditando sobre a cruz de Cristo.
É muito importante. Tá? Amanhã é dia de Nossa Senhora das Dores. Então, Jesus nunca está sem Nossa Senhora e Nossa Senhora nunca está sem Jesus. Ambos estão lado a lado. Sobre essa situação nefasta, ainda mais... eu queria terminar também com essa da Espanha. Ultimamente, a Espanha tem sido um celeiro de informações a respeito da Igreja Católica de forma negativa. Em que sentido? Há alguns anos atrás, uma congregação de irmãs religiosas foi fechado, foi extinto a congregação, sendo que era uma congregação que foi fundada na Idade Média, foi extinta porque não tinha mais irmãzinhas. Ninguém queria mais ser freira. Um mal que poderia ter acontecido com a Ordem dos Carmelitas, que com a graça do bom Deus sempre há algum braço da Ordem dos Carmelitas, seja ele pelo Espírito Santo, seja... Frei Gilson do Monte, irmã Adriana, né? Lá do Espírito Santo. Não sei se é da cidade do Espírito Santo, mas eu sei que a congregação também é do Espírito Santo. Carmelitas do Espírito Santo. Mas toda a Ordem Carmelita, ela tem braços também, como os franciscanos. Então, vida longa a todas as congregações religiosas, que não seja por falta de almas sérias, tá? Porque o capeta tentador tenta, e tenta de uma forma virulenta. A escritora tá errada? Sim, porque seduziu o bispo, mas daqui a algum tempo já vamos... Quer dizer, eu não vou saber, mas acredito que os dois não vai ter mais liga. E aí fez perder o quê? O bispo. Quer apostar quanto que esse casamento não dura? Que foi só pra... sabe? Eu acho que essa mulher, ela é bruxa. Eu já falei aqui e vou repetir. Existem grupos feministas e de bruxas que falam que é bruxa do bem. Não é, não. Elas querem fazer de tudo para tirar pessoas do sacerdócio, homens, presbíteros, do seu sacerdócio e abandonar ao vento. Então, cuidado você, tá? Você que fica falando mal do teu padre, você reze muito. Porque tem muito padre correndo perigo de sair do sacerdócio por conta de um grupo de mulheres. Aí sim, não é nem mente doentia, né? Elas são satanistas de ritual satânico mesmo. Não é fake news, existe. É que a gente não vê porque, lógico, ela é um grupinho fechado, né? Eu sei porque uma senhora tem uma filha psicóloga e essa filha psicóloga acabou descobrindo um grupo no Facebook que se dizem bruxas aqui do Brasil, que fazem de tudo, fazem ritual, reza, fazem um monte de coisa para tirar um monte de padre do seu sacerdócio. Primeiro, esse grupo não tem muita força. Por outro lado, se elas vão seduzir o cidadão, aí o troço... Aí aquela coisa, né? Todo sacerdote tirado da sua vocação, depois, essa pessoa, seja homem ou mulher, tá? Vai ter que responder para Nossa Senhora. Deus me livre pegar o ódio de Nossa Senhora. Nossa Senhora é tão da paz assim, mas eu não queria estar na pele desta pessoa que passou na frente de um filhinho, passou na frente de Nossa Senhora, roubou um filhinho muito predileto dela para fins maléficos, tá? E você que não tem o que rezar de intenção, reze nessa intenção, para que essas pessoas se convertam, caiam em si. Enquanto houver vida aqui na Terra a respeito desse ex-bispo e essa criatura dos infernos, dessa mulher, reze pela conversão deles, reze muito. Porque, olha, sabe que, agora para fechar tudo, eu fiquei pensando, gente, aquele padre Gabriel e a morte deve ser santo então, né? Que o homem foi fiel na missão até o fim, gente. Porque essas coisas assim, tipo que nem aquele livro Pássaros Feridos, que esse é o clássico da paixonite besta que quase tirou o... Quer dizer, na verdade fez o cardeal fazer o pecado grave, né? Essa romantização, ela é muito perigosa. Só porque você vê o padre Fábio de Mello, cuidado, hein? Isso é um erro. Deixa ele quietinho no celibato dele, reze muito pelo padre Fábio de Mello, tenho muito respeito por ele, tá? Agora, desejar um padre, aí a coisa pega pesado. Lógico que a gente tem sentimento, tem olhinho, né? Tem uns, como é que é? Os frissonzinhos, mas é preciso renunciar sempre, gente, porque é muito perigoso. Seja você homem, seja você mulher, porque hoje em dia o negócio tá assim, né? Pega, tá?
Reze muito. E se você tem apreço a algum sacerdote, esses mesmo da mídia, mesmo sendo o padre Fábio de Mello, tem uns outros padres que eu não nem... Eu não faço nem questão de ver, mas vai que você gosta, vai que você curte. Reze pela santificação desse padre. Às vezes ele fica fazendo gracinha na internet, né? Então, não é o caso do padre Gabriel Vilaverde, né? Mas assim, tem outros que fazem gracinha. Aquele lá aquele flagrou a mãe tomando cervejinha. Reze muito por esses padres, gente. Não fique achando que eles são o top das galáxias. Eles são top para o mundo secular, mas eles não são bom exemplo para a conversão dos que estão no mundo secular, nem pra gente. Tá? Ouso dizer. Tá certo? Tá bom? Fechado? Vamos rezar então. Ainda estamos no período de Quaresma de São Miguel Arcanjo, em baita combate espiritual, né? É difícil, gente. Mas reze também, se você quiser rezar pela alma desse padre aqui, reze. Eu acho que ele foi... Lógico que 80% é uma decisão pessoal dele, mas ele está sendo enganado. Ele não sabe as consequências. Não é só sair do sacerdócio. Ele está fazendo algo muito mais grave. Mas a mulher também seduziu ele, provavelmente, sabe, para tirar uma base importante, né, de exorcismo. Quem me garante que essa mulher não pertence a um grupo fechado de mulheres bruxas do mal, que não faz um ritual satânico, entendeu? É bobo quem quer, gente, tá? Então, cuidado. Essa vidinha às vezes sem graça da gente, ou então o padre tendo problema, tendo um monte de situações, minha vida poderia ser melhor. Não, sempre vai ter dificuldade. Existe dificuldade no casamento, existe dificuldade sendo pai, sendo filho, sendo mãe, sendo filha, sendo neta, no trabalho. É difícil, né? Tá bom? Então vamos lá. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor, todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu esqueci, né? Vamos rezar aqui. Ontem eu esqueci porque eu estava num outro cômodo da casa e eu não tinha levado onde eu tenho registrado a oração do anjo da guarda do Brasil. Então eu peço desculpas por ontem, eu não pude dar continuidade ao que eu havia prometido, porque eu gravei antecipado de manhã cedo e aí meio que deu uma quebra, mas eu lembrei que eu tenho que fazer uma das orações. Cadê a oração agora, meu Deus? Tá aqui. Que eu recebi 3 orações. Não é aqui. 3 orações para o anjo da guarda do Brasil. Então, vamos lá. Ó Deus, cuja providência não conhece limites, vós nos concedestes um anjo que vela sobre a nossa nação. Nós os suplicamos que, com o auxílio deste divino guardião, conservemos a fé, a esperança e a caridade, vivendo na paz e na concórdia nesta terra de Santa Cruz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Essa oração eu recebi de um grupo fechado, de um padre bem conservador, mas deve ter aprovação eclesiástica, tá? Aqui não diz. Amanhã, então, se eu não esquecer, tem uma terceira oração, essa sim é aprovada. Aqui diz aprovação eclesiástica de Aparecida, 28 de maio de 2012, tá? Esse eu vou fazer amanhã, se eu não esquecer. Agora vamos rezar uma oração a São José. A oração que o Papa Francisco diz que faz sempre, né? Ainda rezando, porque ele está fazendo uma viagem apostólica. Quer dizer, ele já deve ter voltado para Roma, porque esse foi o áudio eu estou gravando domingo, mas ele está em viagem apostólica nesse período de final de semana. Eu acredito que terça-feira esteja em Roma. Não sei quanto tempo demora essa viagem, né? Até porque leste europeu é ali pertinho da Itália, tá? Mas vamos rezar. Para as intenções dele, para o Papa Bento XVI e para todos os padres, bispos, arcebispos, cardeais, presbíteros, seminaristas, todo mundo que está nessa vida e que já está sentindo o peso das dificuldades, né, do período aí. Glorioso Patriarca São José, cujo poder consegue tornar possíveis as coisas impossíveis, vinde e me ajuda nesses momentos de angústia e dificuldade.
Tomai sob a vossa proteção situações tão graves e difíceis que vos confio, para que obtenha uma solução feliz. Meu amado Pai, toda a minha confiança está colocada em vós. Que não se diga que eu vos invoquei em vão, e dado que tudo podeis junto de Jesus e Maria, mostrai-me que a vossa bondade é tão grande como o vosso poder. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quando for rezar para os padres, não esqueça dos padres que padecem de doenças crônicas, tá? Como o padre Marlon Múcio, como o padre Ronei, que já superou o câncer, mas corre o risco da coisa voltar. Mas deve ter outros padres que eu não sei o nome, que devem estar sofrendo, padecendo mesmo, de alguma enfermidade como depressão. Alguns padres de idade, né, também, que devem estar aí sofrendo, de repente já começo de Alzheimer, começo de Parkinson, né? Descobriu um transtorno, uma doença rara. Então, rezemos por eles, porque são uma cruz que carregam, né? Então, vamos lá. A primeira leitura nesse dia da exaltação da Santa Cruz é Números 21, versículos 4 a 9. Naqueles dias, os filhos de Israel partiram do monte Or pelo caminho que leva ao Mar Vermelho para contornarem o país de Edom. Durante a viagem, o povo começou a impacientar-se e se pôs a falar contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que nos fizestes sair do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, falta água e já estamos com nojo deste alimento miserável. Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas que os mordiam, e morreu muita gente em Israel. O povo foi ter com Moisés e disse: Pecamos, falando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós as serpentes. Moisés intercedeu pelo povo e o Senhor respondeu: Faze uma serpente de bronze e coloca-a como sinal sobre uma haste. Aquele que for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e colocou-a como sinal sobre uma haste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Palavra do Senhor. Existe uma segunda possibilidade de primeira leitura, que é Filipenses 2, versículos 6 a 11. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame Jesus Cristo é o Senhor. Palavra do Senhor. Salmo de hoje é o 77, com o refrão: Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Escuta, ó meu povo, a minha lei, ouve atento às palavras que eu te digo. Abrirei a minha boca em parábolas, os mistérios do passado lembrarei. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Quando os feria, ele então o procuravam, convertiam-se correndo para ele. Recordavam que o Senhor é sua rocha e que Deus, seu Redentor, é o Deus Altíssimo. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Mas apenas o honravam com seus lábios e mentiam ao Senhor com suas línguas. Seus corações enganadores eram falsos e infiéis, eles rompiam a aliança. Das obras do Senhor, meu povo, não te esqueças. Mas o Senhor, sempre benigno e compassivo, não os matava e perdoava seu pecado. Quantas vezes dominou sua ira e não deu largas à vazão de seu furor. Das obras do Senhor, meu povo, não te esqueças. Evangelho de hoje, João 3, versículos 13 a 17. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo aquele que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho para o mundo, para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele.
palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra e vamos recordar o evangelho deste domingo, 24º do tempo comum. Marcos 8, dos versículos 27 a 35, em que Jesus faz uma pergunta aos discípulos. O que o povo diz quem eu sou? Aí eles respondem. Aí Jesus devolve a pergunta, mas referindo-se aos discípulos e apóstolos. E vocês? Quem vocês acham que eu sou? Pedro se adianta e fala. Mas é uma constatação humana. Porque logo na sequência Jesus ensina, vocês não falem mais, porque o Filho do Homem vai sofrer, vai ser julgado, humilhado, vai morrer e depois ressuscitar. Só que o que acontece? O que impactou nos ouvidos e corações deles e que impactou em Pedro? Que sim, a parte do sentimento de amar e respeitar o mestre, ter o apreço, isso é genuíno, lógico, nós sabemos disso. Mas ele agiu de forma humana, só ouviu a parte do sofrer, ser humilhado e morrer na cruz, e aí, toda a parte da expiação. Aí ele falou assim, que Deus não permita que isso aconteça ao Senhor. E aí que Jesus fala? Sai daqui, Satanás, porque isso não é a vontade de Deus. Uma hora elogia Pedro, outra hora xinga ele, né? Quase que amaldiçoa. Não amaldiçoa, faz um exorcismo mesmo. Por quê? Porque Pedro agiu com o plano material, o plano humano. Ele não fez uma análise daquilo, não digeriu, não fez uma compreensão do mistério da fé, mesmo na dúvida. Porque assim, é a mesma coisa um filho seu, um pai seu falar, agora eu terei que partir em missão, serei flagelado, depelado, mas proclamarei a palavra do Senhor nas ilhas lá das ilhas, sei lá, de que ilhas Polinésias. Existe, né? Tem um lugar lá que os habitantes autóctones, eles não permitem que nenhum estrangeiro avance na ilha. E teve um missionário que foi pregar a Cristo e morreu à flechada. Isso uns anos atrás, né? Se alguém muito querido seu fala isso, o que você vai dizer? Você vai agir que nem Pedro. Você vai falar assim, não vai, você vai morrer. E nós, como é que fica? Mas e se for a vontade de Deus? Satanás, sai daqui. Isso é duro. Se coloque na situação de Pedro, mas também se coloque na situação de Jesus. São duas situações diferentes. Pedro fala dessa forma como eu falei. A gente não vai deixar um ente querido nosso partir em missão, mesmo que seja da vontade de Deus. E Cristo não está falando a partir de uma vida tangível, do modo de viver de homem, sendo ele homem, mas ele é homem e Deus. Ele está falando sobre a ótica da vontade de Deus. A missão de Cristo de fazer essa situação acontecer, que redundou na humilhação, no julgamento, no esfolamento dele, né, e morte de cruz, não termina só na morte de cruz. Claro que depois de 3 dias nós sabemos que tem a ressurreição. Mas a morte de cruz ela é importante porque é uma missão. É a missão da salvação. Não, talvez eu esteja falando errado. Não é missão, só uma mera missão. Mas é o plano de salvação. Que o Deus Todo-Poderoso permitiu, cedeu seu Filho único para essa empreitada. Jesus suou sangue, ele que já não queria, ele estava em ansiedade, estava tudo já. Mas ele foi até o fim. Ele foi até o fim, né? E a gente não tem capacidade de nem chegar nas metades, né, gente? Certo? Então, que a gente tem não o sentimento é muito enganador, o coração é muito enganador, o Antigo Testamento fala muito disso. Mas tenhamos a capacidade de, pelo menos, tentar chegar na beirinha do mistério que Deus está nos proporcionando. Eu já tive dúvidas sobre Jesus morrendo na cruz. Porque muitos falavam, não há necessidade de termos Cristo crucificado aqui. Talvez esses pagãos, os falsos católicos, sabe? Pessoa que não tem vivência de nada dentro da igreja. Isso é um fake news total, gente. Temos que ter o Jesus crucificado, porque muitos santos se tornaram santos fazendo a meditação da via sacra, da via crucis, meditando sobre a cruz do crucificado. Não pode estar vazio, tem que estar com o Cristo crucificado, para nos lembrarmos que aquele sacrifício está salvando almas até hoje e vai salvar até o fim dos tempos. Tem dúvidas?
Tem dúvida? Fala isso no sacrário, vai lá. Você tem um crucifixo, não tem. Nas igrejas tem um crucifixo. Chega lá no Jesus crucificado e fala: eu não entendo porque que o Senhor morreu na cruz. Pronto, seja franco. Seja mais humilde que São Pedro, entendeu? São Pedro ainda levou um tapão na cara com amor, né? Mas a gente precisa ter essa compreensão, certo? Uma mínima compreensão, ou pelo menos uma aceitação disso. Então hoje é o momento, se você não fez esse trajeto no período quaresmal, hoje é o momento, amanhã é outro momento em que Nossa Senhora das Dores recebe o corpo do seu filho morto. Nós vamos chorar junto com Nossa Senhora. Então é para ser desse nível. Já que é partir para o sentimento, então vamos fazer como disse, colocar na situação ali, fazer uma lectio divina em 3D. Não fique imaginando coisinha, eu com meu namorado, eu com a namorada, sei lá, com o peguete, não sei. Não fique pensando essas bobeiras. Se coloque na situação daquela época, no coração de Jesus, no coração de Pedro, no coração dos apóstolos. Quiser, entre hoje e amanhã, rezar, então, terça para quarta-feira, ler as leituras da paixão do Senhor Jesus Cristo, morte na cruz, fazer a Via Crucis, mesmo não sendo sexta-feira, né? Fazendo uma devoção à Nossa Senhora das Dores, lembrando da herança, né, de Jesus aos pés da cruz. Filho, eis aí tua mãe, mãe, eis aí teu filho, entendeu? E o coração de Nossa Senhora todo perfurado de dor, né? Você tem um livro que fala sobre, que nem eu tenho a Beata Catarina Emmerich lá, que é as revelações, né, as visões que ela teve, por exemplo. Pode ler, não tem problema. Diário de Santa Faustina, em alguma parte lá. Quantas vezes que Jesus não fala, medita sobre a minha paixão, inclusive... o terço da misericórdia, o que fala? Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Mas a parte, essa é o que a gente fala 10 vezes, mas o que a gente falaria com o Pai Nosso é: Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro. Então, o terço da misericórdia de Santa Faustina, revelado a Santa Faustina, é um exercício de oferecimento das santas chagas, santas feridas, a morte de Cristo na cruz, para que a gente possa receber o perdão dos pecados e a salvação das nossas almas. Certo? Espero ter sido claro nesse ponto. Gente, desejo a todos uma ótima terça-feira. Fiquem em paz, na paz de Cristo. Rezem muito pelos padres, tá? Não faça parte desse grupo que quer perder padres. Mas o padre é da teologia da libertação. Pau na sua cabeça. Reze pela conversão dele. O pessoal reclama, gente, isso eu não vou concordar. O pessoal reclama do padre Lancelotti, que ele é o padre agora queridinho das estrelas, das personalidades, tanto políticas quanto televisivas e tal, e etc e tal. Mas, gente, se ele é da teologia da libertação, ele é daquele pessoal antigo da teologia da libertação. Ele faz mais do que muita gente que frequenta a igreja e não tem a capacidade de nem levar a Bíblia a pedido do padre. Agora eu vou... Esse mês tem uma proposta lá na paróquia. Você acha que 90% leva a Bíblia? E ainda que mora perto. Eu ainda moro longe, gente. Eu cheguei a comprar uma mochilinha só para poder levar a palavra do Senhor. Na próxima vez eu vou ostentar minha Bíblia de Jerusalém mesmo, porque eu tenho. Mas eu não sei se é pesada, porque da outra semana quase tive um treco. Eu tenho várias Bíblias, né? Levei uma que o papel era pesado. Aí hoje eu levei a Bíblia Ave Maria, é mais levinha. Foi bom. Mas a próxima vez eu vou estantar mesmo minha Bíblia de Jerusalém, porque eu vejo gente lá do apostolado da oração, que isso aqui. E o povo não leva. Gente, vocês gastam dinheiro com o quê? Entendeu? Desculpa, tô falando na real, porque eu não tenho coragem de fazer o que o padre Lancelotti faz lá na Cracolândia, cara. Eu rezo muito pelo apostolado do padre Lancelotti. Meu Deus, se ele morre. Quem que vai cuidar dos pobrezinhos de Cristo? É tudo noiado. É preconceituoso. Rezo muito. Olha, agradeço muito pela existência do padre Lancelotti. Tá? Não é por conta da teologia, da ideologia dele, que a gente tem que massacrar ele. Ele tá fazendo um trabalho.
Outras coisas, aí a gente vai ver pelo testemunho de cada sacerdote. E mesmo assim, eu sugiro, gente, não vamos mais falar mal do padre. Tá? Reze bastante, mas reze muito. Opa, desculpa. Reze bastante. Eu não vou com a cara do padre porque ele é da teologia da libertação. Reze por ele. Senão depois vai ser... Ó, melhor um padre da teologia da libertação fazendo a missa do que depois sair porque foi seduzido por uma doida do satanismo. Ou um doido do satanismo. Você acha que não tem? Deixo vocês com essa. Paz e bem.